Oi, pessoal, a gente vai falar hoje sobre feminismo. A gente falou na aula passada sobre ideologia de gênero, que é principalmente a ideologia ligada à terceira onda do feminismo. E hoje a gente vai falar do feminismo, a gente vai falar bastante sobre essa realidade, que muita gente acredita, muitas mulheres acreditam, que é simplesmente a luta de mulheres para a aquisição de direitos civis. Então, o movimento de mulheres para a proteção conjunta, né? Quando, na verdade, o movimento nunca foi isso. Ele sempre teve estratégias de engenharia social para destruir, né, para fazer com que a mulher esquecesse a sua própria natureza, os sintomas, né, os sinais da sua própria vocação. E sobre isso a gente vai falar nessa aula inteira. E eu queria começar contando um poeminha para vocês do livro Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha, de Cora Carolina, que diz assim: que pretendes, mulher, independência, igualdade de condições, empregos fora do lar, és superior àqueles que procuras imitar. Tens o dom divino de ser mãe, em ti está presente a humanidade, né? E nesse textinho tem bastante coisa que eu queria falar com vocês sobre ele, mas tem uma parte fundamental para a gente começar bem a aula. És superior àqueles que pretende imitar. Né? Então, existe de alguma forma não uma superioridade de dignidade, né, das mulheres em relação aos homens, né? O que o pessoal chama de feminazismo, que é o feminismo que pretende dizer que as mulheres são superiores aos homens, que os homens são dispensáveis, né? É um tipo de feminismo que acredita nessa classe, nessa casta superior. Não, não é isso, né? Mas as mulheres, elas têm interesses que têm mais valor. Ela tem, né, dentro do seu coração, o que chama a atenção para a mulher no coração dela são coisas que são mais importantes do que as realidades que atingem, né, que chamam a atenção dos homens. Então, os homens querem os carros, querem as guerras, querem os territórios, querem as armas, né? As mulheres querem as crianças, os maridos, o coração de Deus, né? A vida religiosa, o amor, a atenção que elas têm com as amigas. Então, aquilo que é importante, que é essencial para a vida da mulher, tem muito mais valor do que aquilo que é essencial e importante para a vida do homem, né? Então, é superior àqueles que tentam imitar. E quando a mulher ela tenta imitar o homem, ela vira uma simulação mal feita de si, né? Como se um corpo fora do seu. Ela se torna alguém artificial. Aquilo não é a natureza dela, né? E quando ela tenta imitar este homem, ela perde muito de si, e a humanidade perde também, porque a mulher, né, ela tem esse dever de gerar o corpo no ventre e gerar também por meio da educação, porque é o seguinte: quando a gente vê a figura de Maria, a gente vê que ela gerou o corpo de Cristo, né? Então, essa geração do corpo de Cristo, nós somos chamados pela Eclesiologia de São Paulo a integrar este corpo de Cristo. Então, cada bebezinho que nasce aqui da minha barriga também, ele é chamado a se integrar ao corpo de Cristo. Então, é como se nós gerássemos novamente a igreja dentro do nosso ventre, esse corpo de Cristo. Não só no nosso ventre, mas também por meio da educação. Então, a gente tem o bebezinho na barriga, aí a gente batiza o bebezinho para ele estar dentro da igreja. Depois a gente vai educando aquele bebezinho para ele se configurar a Cristo. De alguma forma, a nossa maternidade ela é tão sagrada que ela é comparável à maternidade da Virgem Maria, né? Comparável, obviamente, guardadas as devidas proporções, né? Mas a dignidade daquele bebezinho, a imagem e semelhança de Deus, que fará parte do corpo de Cristo, né, que é gerado no nosso ventre, é para nós uma grande missão e algo muito sagrado, né? O que acontece, pessoal? O feminismo, ele não nasce como um movimento justo de mulheres contra a violência, blá, 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 né? Ele surge como essa ideologia que quer reformular a vida da mulher. E aí a gente tem muitos dados que demonstram que muitas forças, como eu disse na aula passada, desejavam destruir essa natureza por N motivos. Eu já citei todos lá na nossa primeira aula, né? Mas um deles, a necessidade, a extrema importância de redução do tamanho das famílias. Então eu precisaria de mulheres fora do lar, né? E que isso oferecesse uma alternativa para o casamento, para a maternidade precoce, para a maternidade numerosa, né? Para incentivarmos as mulheres a estarem distantes do casamento e dos filhos, né? E a gente conseguisse, com isso, reduzir a fertilidade das mulheres. Então a gente precisaria fazer com que as mulheres passassem menos tempo dentro de casa, né? É engraçado que no Amor que dá a Vida, a Kimberly Han, ela fala uma coisa super interessante. Ela diz assim:
Nós acreditamos, a partir da era dos anticoncepcionais, que basta a gente esquecer um dia de pílula, que os filhos vêm como num susto, como capim, que você joga a semente em qualquer lugar e ele brota. E a maternidade não é assim. Se demora um ano. As antigas já diziam, minha filha, você vai casar, você vai passar a lua de mel, né? E a lua de mel se chamava assim porque se passava uma lua inteira para poder acertar o período fértil, tomando hidromel, que era a bebida, né? Que eles tomavam. Então, a lua de mel, você passar a sua lua de mel, você vai passar um tempo, teu corpo vai amadurecer, vai se acostumar com aquela realidade, né? E aí, um dia, o teu filho virá. Mas não é no primeiro mês, não é no segundo mês. Se vier, é bênção, né? Porque os filhos não são capim. Não é que você joga ali e nasce. Esquecer um dia o anticoncepcional, você vai engravidar. Pode acontecer. Mas os filhos, para a Igreja Católica, eles têm que ser pedidos, eles têm que ser esperados e eles têm que ser celebrados, né? Então, nós esperamos que Deus venha a nos dar os filhos. Então, a mulher fora de casa, ela não tem tempo para namorar, ela sobe o nível de cortisol, de estresse no seu corpo, ela tem o corpo mais inflamado, né? Ela consegue, ela tem a vida dela ali, a carreira atrasa um pouco o casamento, ela se torna, ela não tem gravidez, como eles dizem, precoce, né? Gravidez de meninas jovens, nós não temos mais mães muito jovens, é necessário adiar essa gravidez. Então, todas essas atividades desse remodelamento cultural das mulheres, trouxe as mulheres para fora de casa e com isso, né, reduziu-se a fertilidade e o tamanho das famílias, né? E, portanto, nos tornam os países atingidos pelo feminismo de mais fácil, né, de mais fácil dominação. Outra realidade, como eu disse para vocês, era muito importante criar um nicho de compras. Então, as mulheres tinham que ter poucos gastos em casa, poucos gastos sérios e mais gastos supérfluos. Além disso, elas precisavam integrar a mão de obra. Por quê? Porque quanto mais mão de obra disponível no mercado, mais mão de obra barata, menor é o preço que eu pago pelo meu trabalhador. Então, é colocar, inserir, né? E quem fala isso, pessoal, não sou eu não, é a Simone de Beauvoir. Ela diz, né, que toda essa realidade da inserção do trabalho, da mulher no trabalho, ou foi devido à calamidade do êxodo rural, né, para o urbano, das pessoas que saíram do campo para a cidade. Então, a calamidade de vida em que não somente as mulheres, mas as crianças foram inseridas no mercado de trabalho, nas indústrias, em situação terrível, né? Mas que a própria industrialização que consumiu, que trouxe essas mulheres para fora do lar para aumentar o consumo de supérfluos, né, e reduzir a mão de obra. Imagina eu pegar metade da população, inserir como mão de obra, como demanda de trabalho, eu vou reduzir ali os custos do meu empreendimento. Então, muita gente, os marxistas, eu falei aqui, né, as pessoas que querem o controle, o domínio, porque querem reduzir a natalidade nos países em que o feminismo atinge, as indústrias, então muita gente que queria de alguma forma, né, trazer a mulher para esta realidade de estar fora do seu lar, né? As pessoas que queriam dominar as crianças, eu já disse isso para vocês algumas vezes, né? E aí o que acontece? Essa mudança cultural, essa movimentação feminina, ela se deu atingindo uma ferida, a questão da sexualidade, né? O Chesterton, ele nos dizia que algumas potências do nosso ser, quando não são controladas, elas nos escravizam, né? A própria Simone de Beauvoir, quando ela conta nos relatos dela e ela fala escravidão por isso, escravidão por aquilo, ela parece não perceber como a questão da sexualidade torna a vida dela amarga, né? Ela era uma mulher que ela não entendia a velhice, ela era amargurada em relação aos anos que se passavam, né? Ela dizia a maternidade destrói a mulher, a torna velha, sem graça, seca, né, com o tempo. Então ela tinha um horror à velhice, ao tempo que passava, justamente porque os seus desejos sexuais, as suas aventuras sexuais não poderiam mais ser tão frequentes. Então ela parece não perceber, ela fala tanto das escravidões, mas ela parece não perceber que aquela realidade a escravizava, né? Escravo é aquele que tem opção. Eu vivo com o sexo, não vivo com o sexo, me entrego ao sexo quando posso, controlo o sexo quando não posso. Então, essa realidade de eu tenho opção. Não é aquela pessoa que diz a carne é fraca e a gente precisa virar um bicho fora desse exoesqueleto social para a vivência de um tipo de natureza, de bestialização, porque somos todos animais. O nome disso é escravidão. Uma coisa, confirmar que uma potência dentro de mim não pode ser controlada é escravidão, né?
Então, esses padrões morais sexuais, então a mulher ela foi atingida nessa realidade da questão da luxúria. Houve aí uma inveja do vício. Então, os homens, eles saíram, eles abandonaram a virtude primeiro que as mulheres. Então, eles tinham muitas parceiras, eles iam ao prostíbulo, eles atraíam as esposas. Então, eles foram os primeiros a perder a virtude. E a mulher, em vez de ser aquele bastião de fortaleza e dizer, meu filho, venha pra cá, volte à virtude, vamos recuperar a virtude na nossa sociedade. Ela teve inveja do vício. Ela falou, então se eles podem, eu posso também, né? E se eu posso também, eu quero viver essa sexualidade, né? Eu quero viver essa sexualidade completamente desregrada, né? E aí vem essa modificação dos padrões morais que trazem uma revolução sexual muito forte, né? Uma subversão cultural, juntamente com os anticoncepcionais, e tudo isso fantasiado de movimento social, de reconhecimento dos direitos civis, né? Então, falando aqui para vocês de uma maneira muito breve, na primeira onda do feminismo, o que era muito gritante era a ideia de que as mulheres podiam votar. Eu não estou aqui defendendo que as mulheres não deveriam votar. Ave Maria, eu adoro votar, né? Adorava, agora nem sei se funciona tanto, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que o movimento de aquisição da vida política, do voto, foi uma realidade natural. Não foi propriamente, né, inclusive as próprias feministas, elas assumem isso, uma vitória do movimento feminista, né? E ao contrário, né, muitas vezes, o que as sufragistas fizeram, na verdade, foi inclusive causar alguns desconfortos, né? Depois eu vou passar para vocês uma lista de livros. E nesses livros a gente encontra relatos de mulheres que diziam, mas vem cá, por que a gente vai votar? Porque, por exemplo, o voto, ele estava muito ligado, né? Os homens representavam a família na hora do voto, a família concordava ali com aquele voto, né? E fora isso, o voto, ele estava muito ligado, o direito do voto estava muito ligado ao dever da guerra. Então, o voto, ele decide os rumos do país, né? Então, se eu vou decidir por uma guerra, mas eu não vou para essa guerra, eu não tenho direito de decidir ou não. Então, os homens, eles estavam, estou dizendo que isso é justo, não é, eu sou a favor do voto feminino. Mas, eu tô falando para vocês que naquele tempo, isso não era, a mulher não votar não era um sinal de opressão, de escravização, de propriedade sobre a mulher, não. Era natural, havia aquela família, né? E compreendia-se que havia o voto feminino, que não havia o voto feminino, porque as decisões estavam com os homens, que eram justamente aqueles que assumiam os maiores ônus, né, os maiores problemas das decisões políticas. Então, só isso. Inclusive, algumas mulheres não queriam, né? Elas não queriam assumir o voto por medo de serem convocadas para a guerra. Então agora vocês votam, vocês vão também para a guerra. Mas foi o contrário. Durante toda a história, as mulheres adquiriram direitos e mantiveram os privilégios, não adquiriram deveres. O que acontece? Então a primeira onda é marcada pelas sufragistas, mulheres ainda femininas, de famílias, né? Mais marcada já pelo anticoncepcional, pelo desejo de emancipação econômica, de trazer a emancipação econômica como mudança social e pela ideia do controle de natalidade. Então vem os filmes, né? Porque no Operação Cupido, o cara que tem a família grande escraviza os próprios filhos, os filhos vivem na miséria, comem como porcos. Então, nos filmes, as famílias numerosas não passam a ser aquela alegria, né, daqueles filmes. Tem 2 filmes legais, 12 é Demais e Os Seus, Os Meus e Os Nossos, que eu acho que foram ali fora da curva, né? Mas a maior parte dos filmes que a gente vê naquele tempo são famílias numerosas porcas, são famílias numerosas horrorosas, assustadoras. Que gente é essa? Que estranha. O certo é ter um filhinho, 2 filhinhos. Então começa uma verdadeira campanha também, né, de controle de natalidade. Não nesse tempo, né, no nosso tempo que aparecem esses filmes, mas já com essa mentalidade de que eu preciso reduzir as famílias numerosas, né? A segunda onda do feminismo já traz o aborto e já um feminismo socialista, um feminismo ainda mais cruel, né? Um feminismo que traz realidades como tem muito forte isso naquele filme O Poderoso Chefão, né? Quando o Michael Corleone, né, que é o homem mais poderoso ali, é submetido pela a primeira esposa é legal, a Apolônia, né? Aí ele tem uma segunda esposa que não é tão legal, que é meio surtada, e quando ela engravida, ela aborta, porque ela tem nojo dele para provocá-lo, né? Então, naquela realidade do aborto, é como se a mulher submetesse o homem, como se ela tivesse um poder
né, sobre ele, de destruir o coração dele, matando o filho dele no ventre, né? Então já chega o aborto, que é essa realidade cruel, e a terceira onda é justamente a negação dessa natureza feminina que a gente viu na primeira aula, né? O que acontece? Na Revolução Francesa a gente já vê algumas realidades feministas, mas aí com o Império Napoleônico ele revoga tudo, volta tudo ali ao zero, né? E aí começa a ideia da inserção feminina na realidade da política, na introdução feminina à vida pública. O Chesterton tem um texto maravilhoso sobre a vida pública e a vida privada, e ele vai falando que a vida privada ela é muito mais importante, ela tem sinais de eternidade, ela é muito mais relevante do que propriamente a vida pública, mas nesse tempo começam a depreciar o lar e a tentar trazer as mulheres para inserir essas mulheres no mercado de trabalho com essa transformação social premeditada, né? Ou então por meio da calamidade, como eu disse para vocês, né? E o que a gente acaba fazendo, o que a gente acaba vendo, no fim das contas, é que, deixa eu ver aqui, toda essa mudança social, né, toda essa onda do da primeira onda do feminismo, ela acaba não atingindo os ideais feministas reais, porque tem, nessas pautas, né, de esquerda, a gente tem o objetivo aparente e o objetivo escondido, né, disfarçado. Então, por exemplo, eu falo... eu quero cotas raciais, mas no fundo eu não quero cotas raciais, eu quero criar uma divisão, uma dualidade na população, brancos e negros, eu quero dividir a população, eu quero criar uma inimizade com essa população, né, e lucrar em cima da causa negra. Eu quero falar do pobre, mas eu quero falar do pobre, que é a minha objetivo aparente, mas tem um objetivo por trás. Não, o que eu quero é trazer projetos sociais para empobrecer o Estado, para aumentar impostos, né, e eu consegui enfim, erradicar o livre mercado, os empresários, para que eu dê mais poder ao Estado. Então, tem sempre um objetivo aparente e um objetivo escondido, né? E o objetivo aparente da primeira onda era o sufrágio universal, mas o objetivo real era abalar o patriarcado, né? Abalar o patriarcado com, né, alcance daquele fim trágico do casamento, né, e o desrespeito ao lar. Não conseguiram, né, não foi as próprias feministas, a própria Simone de Beauvoir, elas dizem, não conseguimos, né, não deu certo esse objetivo, né. Só que aí o que acontece? A mudança cultural, ela passa, como eu disse para vocês, ela começa a atingir a sexualidade da mulher. Então a gente tem os anos rebeldes, né, em 1960, a gente tem o homem chegando ao espaço, então de alguma forma a tecnologia fez do homem muito maior, né? Então, essa ideia de expurgo das raízes, eu não preciso mais de Deus, né? Tudo isso aconteceu, já vinha acontecendo há muito tempo, né, na filosofia, mas nesse tempo a gente tem, né, a construção do Muro de Berlim, a gente tem o sufrágio anteriormente, a gente tem os anos rebeldes, a gente tem os Beatles, a gente tem o rock, a gente tem a destruição dos padrões de beleza musical. Então tudo isso começa a afetar, né, a rebeldia contra a geração passada. Então todas essas realidades, ela começa a fazer com que os defeitos sejam mais facilmente reproduzidos, né? Que haja essa promiscuidade, o desapego da mulher, né? E essa irresponsabilidade em relação aos filhos. Nossa, coloca na escola, eu vou sair para trabalhar, deixa o menino lá, deixa o menino aqui, eu não preciso estar diante dele como uma missão que era tão firme na cabeça da mulher há um tempo atrás. Que a educação dele, né? Depende fortemente daquilo que eu vivia, né? O anticoncepcional, ele surge mais forte, cada vez mais forte, né? Não só como um meio de promiscuidade, mas como uma libertação da tirania da reprodução, né? Então as mulheres poderiam agora ser iguais aos homens e até mais poderosas, porque delas seriam o poder de reproduzir ou não, né? E o que acontece nesse tempo é que o vício, ele gera um horror à dissonância cognitiva. Então você precisa, o que acontece? Você precisa criar, você não consegue viver no vício sem aplacar alguma coisa na tua cabeça. Então assim, você tá vivendo no vício, mas a tua cabeça tá dizendo assim, isso tá errado, volta pra tua casa, você tá doida, não adultera, papapá, né? Então tá aqui alguma coisa na tua cabeça te constrangendo. Então você tem que fazer você tem que fazer um processo, né, para que não haja essa dissonância cognitiva, para que você convença a sua própria cabeça que o vício não é só vício contrário à inteligência e à razão.
Você tem que submeter a inteligência à razão. Então você tá aqui no vício, aí você diz assim, ah não, esse vício aqui não é porque eu tô perdida, não é porque eu tô carente. Esse vício aqui é porque nós somos animalescos. Ah, tô relaxando minha consciência. Nós somos, a carne é fraca. Esse exoesqueleto social é que nos prende. Eu é que sou, faço amor, não faço guerra. Então as teorias, elas surgem nesse tempo muito fortes para poder aplacar o medo de encarar a consciência que as pessoas tinham, né? E aí tudo isso gera, obviamente, a ideia de homens dispensáveis, de lesbianismo, né, de relações com mulheres, eu não preciso de homens, enfim, da masturbação como uma técnica saudável, as pessoas começam a defender a masturbação como uma técnica saudável, né, justamente pela dispensabilidade do homem. E aí todas essas realidades, elas acabam marcando toda a nossa adolescência, toda uma educação sexual voltada para isso, como se houvesse uma ansiedade deles de fechar as portas das nossas casas. Vai todo mundo para fora, vai você para a escola, vai você para o trabalho, vai você para outro trabalho e a gente só volta 8 horas da noite aqui, né? Que nem um prédio, uma vez que eu fui visitar lá em Fortaleza, que o cara disse, não se preocupe, lá embaixo tem escritório, tem cinema, tem parque, tem tudo, seus filhos podem ficar aí o dia inteiro. Hoje em dia, casa é só para dormir. Casa é só para dormir? Você tá doido? Né? O lar é uma das coisas mais importantes para a nossa igreja. O lar é essa fábrica de santos, né? E essa segunda onda, ela trouxe essa promiscuidade sexual que preparou a nossa cabeça para aceitar, engolir essa ideologia de gênero tão nefasta que a gente viu na primeira aula. O que eu quero contar para vocês? O que eu quero falar para vocês? É muito importante, como eu já disse para vocês na primeira aula, que a gente silencie de uma vez por todas e a gente cure, né, todas essas investidas do feminismo. Agora, qual é a realidade, qual é o antídoto que eu vou trazer para vocês nessa aula? A gente precisa curar a nossa história e as feridas de obscenidade e perversão sexual que nós vivemos. Porque o que acontece? Nós não conseguimos apagar, que nem no MIB, né, na nossa cabeça, do nosso imaginário, tudo que nós vivemos. E tudo isso gerou marcas. Vou contar para vocês uma história, 2 histórias na verdade, 2 estudos de caso. O primeiro, de uma moça, né, que estava na lua de mel e ela sentia cheiro de maçã, né, o hotel tinha cheiro de maçã. Todas as vezes que ela sentia aquele cheiro, né, ela tinha acordava alguma realidade sexual dentro dela. E a segunda tinha sido um menino, um homem, que quando o menino tinha sido abusado pela empregada doméstica, então ele tinha sido constantemente abusado. Quando ele chegou na vida adulta, ele não conseguia dormir com a esposa. E aí o médico orientou que a esposa colocasse a roupa da empregada, uma roupa suada, uma roupa suja de limpeza, com cheiro, aquele cheiro que remetia ao abuso. E aquele homem, aos poucos, começou a conseguir ter uma ereção, começou a ter uma vida sexual e voltou com a sua esposa. Por que eu contei pra vocês essas histórias? Porque a nossa vida sexual é muito marcada, muito ferida. Só que não é nessa aula que eu vou falar pra vocês sobre isso. É uma aula lá pro fim do curso que eu vou preparar pra vocês, que além da aula, a gente vai fazer uma oração guiada, né? Então eu vou pedir para que você vá para frente do Santíssimo, para que você leve seu caderno, para que você leve sua caneta, né? E que a gente reze juntas, pedindo a Deus essa cura. Que ela não é desesperadora. Você não precisa hoje falar assim, meu Deus, eu sou cheia de feridas, eu não posso mais fazer nada na minha vida. Não, calma. É um processo. Mas também fechar esse baú sem tocá-lo nunca mais, sem esse processo necessário de purificação do teu imaginário, de cura dessas feridas, né, que você teve, eu também acho que não seja o melhor caminho. Então aqui nesse curso eu quero te ajudar com isso. Espera as minhas próximas aulas, que a gente vai juntas, né, pedir a Deus as curas que a gente precisa. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.